Boa noite, eu sou Beto Vilela e o Arte em Foco começa agora. Música, artes plásticas, dança, teatro, toda semana um tema diferente em destaque. Aqui nós vamos mostrar os detalhes da preparação, os ensaios, os bastidores da arte, porque o Arte em Foco é feito para você que não se contenta em ver só a arte pronta. No programa de hoje, o teatro musical é destaque. No mundo, o gênero nasceu como uma variação da comédia musical surgida no fim do século XIX lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, ele apareceu no mesmo século através do teatro de revista, que retratava de maneira bem humorada os costumes da época, usando uma estética rica e bem produzida. Hoje, o gênero está em alta, novas peças são encenadas com grande êxito de público. Sucesso em São Paulo, O Homem de la Mancha, peça adaptada por Miguel Falabella, teve a sua temporada prorrogada e confirmada até junho desse ano. E você é nosso convidado para acompanhar com detalhes esse grande espetáculo. No final dos anos 30, um paciente de manicômio diz ser Miguel de Cervantes e ganha a companhia de Sancho para uma aventura que promete deixar a vida dos internos mais mágica e emocionante. O Homem de la Mancha é um musical em cartaz no Teatro da Fiesp, lá na Avenida Paulista, que vem atraindo cada vez mais espectadores. No estúdio, Lígia Rocha, figurinista da peça, conta sobre seu envolvimento com a profissão e o espetáculo Homem de la Mancha. Confere aí. Olá, Lígia, seja bem-vinda ao Arte em Foco. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Esse bando de meninos aí que passaram amanhã montando tudo para tudo dar certo. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz da tua presença. A Lígia Rocha é a diretora de produção de figurinos e adereços de um dos maiores sucessos do teatro brasileiro em 2014, o musical Homem de la Mancha, ganhando inclusive o prêmio APCA de teatro, né? Foi a primeira vez que um teatro musical ganhou esse prêmio. A primeira vez, o APCA tinha um perfil tradicionalista, né, de premiar sempre o teatrão clássico. E o teatro musical é muito novo no Brasil. E quando a gente ganhou esse prêmio, foi uma grande surpresa para o mercado e a gente ficou muito feliz. Dá um sentimento de satisfação. Satisfação, porque foi um trabalho impecável, acho que merecia mesmo e está aí, público assistindo, fizemos 100 mil espectadores, é um sucesso absoluto. Mas eu queria, Lígia, falar de você. Como é que foi essa transição do universo da moda, desfiles, para o universo do teatro, de ser figurinista? Onde foi o ponto-chave, o ponto da virada? Olha, a vida é muito surpreendente às vezes, porque ela te leva para o lugar de onde você veio. E meu pai era alfaiate, foi um grande alfaiate de São Paulo, eu fui estudar porque ele falou que aquilo não era profissão, né, que eu precisava estudar para ter uma boa profissão, eu fui obediente, fiz filosofia na USP, me formei e ia fazer carreira acadêmica. Só que eu brincava de fazer figurino e vestir boneca desde menina, muito pequena, porque era o universo da minha casa, de tesoura, de tecido, de linha, de agulha. Nunca pensei em teatro. Achei que aquilo era muito para mim. E na moda consegui trabalhar 35 anos, a gente fez um trabalho muito bom nisso, participei de São Paulo Fashion Week e também do Fashion Rio, sempre no bastidor, né? O meu trabalho ele é só de bastidor, eu sou mão de obra, eu sou operacional. A gente fazia parcerias para viabilizar desfile, desenvolvia produto, esse tipo de coisa. Quando eu fui terminando a minha carreira profissional rumo à aposentadoria, um dia alguém me falou que ia fazer o figurino de um musical chamado O Mágico de Oz, que eu, na minha juventude, tinha feito como atriz amadora. Sério? Exatamente. Eu fui Dorothy Que legal. na juventude, mas eu nunca sonhei em ser atriz.
Eu gostei de fazer, mas não me encantou. Me encantou fazer a roupa da Dorothy. Olha, a figurinista, estava lá. Tá no DNA. Eu tinha 15 anos nessa época. Então, quando esse meu amigo falou que tinha sido convidado para fazer o figurino do música, e aí já com Charles Möller e Cláudio Botelho, que é uma dupla dos melhores musicais do Brasil. Já começou bem, então, né? Comecei, mas comecei porque pedi. Porque aí ele falou, não sei se vou fazer no Rio de Janeiro. Eu falei, eu faço com você. Então, na verdade, eu segui um tom do coração. Eu vi uma oportunidade, pedi, ele não queria muito, porque eu não sabia desenhar no computador. Mas no fim ele me aceitou. Deu tudo certo. E aí eu comecei. Então, o teatro te achou. Essa é a sua relação com o teatro. Foi um lindo encontro. Para o Homem de La Mancha, a gente foi lá pro manicômio, fizemos um mergulho na obra dele e na história do manicômio, que é fantástica, porque para o Arthur Bispo construir as coisas dele, contrabandeavam coisas para ele lá dentro do manicômio, que seria proibido. Sim. E você não sabe o que foi para os ingleses entenderem que como que no manicômio entrou um pedaço de abajur. O mais legal disso tudo, além dele ter trazido e ambientado num cenário brasileiro, o figurino é todo feito no Brasil, né? Todo feito no Brasil, tingido aqui, feito em... Se eu pudesse usar esse termo, não é feito em casa porque são ateliês que a gente monta, mas ele é feito em casa, porque basicamente ele é construído à mão. Ele vai estar em cartaz até quando, Lígia? Então ele fica em cartaz com certeza até final de junho. Mas aconteceu uma coisa muito legal, que foi um movimento do público, que começaram a pedir para o espetáculo permanecer. Então, isso está em estudos dentro do SESI, porque é um espetáculo muito caro, então eles não... Né, eles têm outros projetos também para serem feitos, tão interessantes, ou enfim. Então, eles estão em estudos do espetáculo ficar até o final do ano. Lígia, eu queria te agradecer muito você ter vindo aqui, ter batido esse papo com a gente. Muito obrigado e boa sorte com as outras peças que estão por vir, que eu sei que você está trabalhando demais esse ano. Né? Eu estou, pois é, foi uma surpresa, né? Todo mundo, um ano difícil, né, da economia, mas está acontecendo dentro desse nosso universo. A gente tem 2 peças estreando só agora no mês de junho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui, né? Que mesmo nessa crise a cultura não seja atingida, né? Exatamente. Permaneça a cultura. E daqui a pouco vamos mostrar tudo o que rola atrás das cortinas do musical O Homem de La Mancha com a nossa repórter Andressa de Barros. A Lígia conversou com a gente lá no teatro também e mostrou os bastidores dos figurinos que estão fazendo o maior sucesso na peça. Mas antes, você confere o que acontece de mais interessante em São Paulo na nossa agenda cultural e eu volto daqui a pouco.
coloridas cortinas, uma combinação de luz, música e talento prendem a atenção da plateia durante 1 hora e 45 minutos. Mas antes do espetáculo começar, como os atores se preparam? Como os músicos ensaiam a trilha da peça? Quanto tempo os técnicos levam para deixar tudo pronto? Hoje você vai entrar com a gente nos bastidores de O Homem de La Mancha e conhecer os detalhes que fazem desse espetáculo um grande show. Confira agora na matéria da Andressa de Barros. Olá, está no ar o Bastidores. Eu sou a Andressa de Barros e a gente fala daqui, direto do prédio da Fiesp, onde fica o SESI, bem no coração da Avenida Paulista. Na matéria de hoje, a gente faz uma viagem por todos os detalhes da montagem do espetáculo musical Homem de La Mancha, adaptado por Miguel Falabella e ganhador de diversos prêmios renomados no universo do teatro musical. Quem nunca sonhou em saber o que acontece atrás das cortinas? Aqui, o Arte em Foco mostra pra você. Vamos conferir? Eu acredito que quando você está montando um espetáculo, você está pintando uma tela em branco. Então, o teatro, ele te possibilita trabalhar com todas as outras linhas, né? Que é a dança, a música, artes plásticas, né? Que está inserida de uma forma nos cenários, nos figurinos. Então, tudo é um conjunto. Nós temos a Leslie, que ela chama a gente pelo microfone. Nós vamos para a sala de ensaio. E utilizamos técnicas de canto, de aquecimento, todos os dias. E na parte corporal, cada um por si. Nós temos bailarinos, nós temos atores, nós temos cantores e cada um da sua forma aquece seu corpo. No musical, tem realmente as pessoas que têm mais desenvoltura para cantar e dançar e tem aqueles atores que interpretam melhor, enfim, que faz aquele conjunto acontecer, né? Então cada um respeita a parte do outro. Tem que ter disciplina de todo dia de manhã a gente acordar, preparar a voz, ler um bom livro e praticar. Eu acho que nem todas as modalidades, todos os trabalhos, a gente tem que dedicar todo dia a esse amor à arte, senão não tem como. Tem que contar a história acima de tudo. Então a história, o texto tem que ser transmitido através dos corpos dos atores. Simplesmente coreografia de dança, você tem que pensar mais na técnica que você quer mostrar ali. A coreografia do musical, você tem que pensar na história que você quer passar. Então os atores, eles são os instrumentos que vão contar a história. Né? A gente não fica preso à técnica e à igualdade. Cada ator não tem que fazer um movimento igual, né? Todo mundo com o braço aqui, todo mundo com o braço ali, todo mundo fazendo isso. Cada corpo dá para a coreografia uma linguagem. Cada corpo conta uma história e todos contam a mesma história. Geralmente, em musical, quem dança não são os protagonistas, não são as pessoas principais da história, sim o coro. E o coro tem esse papel importante de ambientalizar o espetáculo, de mostrar o que é aquela história, por que aquela história está sendo contada, qual a importância daquela história dos protagonistas para outros personagens que não são tão importantes. Às vezes uma coisa que é besta, sabe? Que é uma pose, pessoas paradas numa pose cantando. Só que aquilo já dá um efeito muito grande. Eu acho que o grande lance da coreografia de musical é isso, é você causar uma coisa na plateia, você conseguir uma reação, conseguir uma história mesmo a partir de movimentos. Além do condicionamento físico que tem que ter para cantar e dançar, e você tem que estar pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você tem que estar pensando na sua linha vocal do coro, que você está afinado, na coreografia, e se você está carismático, se você está no lugar certo, se você está na luz certa. Mas eu acho que o maior desafio enfrentado por quem faz teatro musical é conseguir manter a dramaturgia da coisa e não ter a quebra do agora eu vou cantar, agora eu vou dançar, agora eu vou fazer minha cena. É tudo ser uma coisa só, porque na verdade a coreografia e a música, elas vêm para ajudar, elas não vêm para atrapalhar.
área de figurino, a gente tem duas figuras que manejam esse assunto, que é o figurinista, que é a pessoa que fez a concepção desse figurino, brifado pelo diretor do espetáculo, né? Então, é toda uma linha de condução do trabalho adequado à ideia original ou do diretor, ou algo, quando é uma franquia, algo que venha de fora. Então, quando você olha essa peça, o que você vê aqui? É a repetição incessante de um detalhe. Então, quando você vê um pingente, não é um pingente, são inúmeros. As cordas, as letras, que é o nosso cenário também, né? Com tudo que ele escrevia compulsivamente, a gente reproduz no figurino. Os santinhos, né? Porque isso aqui é a roupa do padre, que vai em cima do hábito dele, que na verdade, então, é uma roupa de louco, é uma camisa de força. Quando você está fazendo a concepção de uma peça ou nacional ou adaptada, você cria o figurino. E quando isso vem de fora, você tem que fazer, ou vem pronto, ou vem totalmente direcionado, você não pode fugir 1 milímetro daquilo que vem imposto. Não é incrível? Não saia daí! O Arte em Foco volta já já! O trabalho de um produtor de teatro ele é bem extenso. Ele vai desde o momento de antes da estreia e do período de pré-produção, ou seja, às vezes a gente começa a trabalhar num projeto 2 anos antes dele estrear, até durante, onde acontece o período de manutenção, e depois, onde a gente tem a pós-produção, entrega de contrapartidas, entre outras coisas contratuais e administrativas. Quais as diferenças entre produzir um espetáculo de cunho nacional e um internacional? O internacional, normalmente, ele já vem pronto. É uma espécie de espetáculo enlatado. Você tem uma bíblia gigantesca, que eles chamam de a Bíblia, onde tem tudo de luz, tudo de som, todos os figurinos, todos os movimentos dos personagens, e vem junto uma equipe criativa para dirigir. Enquanto o brasileiro está criando a partir do zero. O stage manager seria basicamente um coordenador do espetáculo, um coordenador durante a apresentação. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que ficar informando todas as equipes por apresentação do que vai acontecer nessa apresentação, se a gente tiver alguma substituição de elenco, de músico ou de equipe técnica, para
todo mundo estar super bem informado, fazer todas as mudanças pequenas ou grandes que tenham que ser feitas para que o público não perceba nenhuma dessas substituições e a história não perca nada. A gente chega sempre 1 hora antes do elenco. E nós já fomos informados a maioria das vezes pelo diretor artístico ou pelo diretor técnico quais vão ser as mudanças que temos e começar a revisar tudo que faz parte do funcionamento do espetáculo. Lá embaixo nos camarins, aqui acima no palco, a gente fica revisando que todas essas câmeras estejam funcionando corretamente, que estejam bem afinadas, é fazer uma revisão absolutamente de tudo. A rotina de trabalho com o preparador vocal é, antes do espetáculo, aquecer a voz dos atores e qualquer eventualidade durante a semana de substituição, de precisar uma manutenção vocal, a gente trabalha durante a semana. A música conta a história do espetáculo, onde às vezes o texto não alcança ou precisa reforçar uma ideia. Muitas vezes a luz entra em função de um ataque musical. O stage manager ela solta a luz às vezes numa entrada do maestro. Então existe uma interação onde eu não posso errar, onde ela está dependendo da minha entrada musical para ela dar a entrada de luz. Então tem uma relação mais de perto com outros setores do teatro musical, que não só da orquestra, né? A música é uma coisa central, né? Do teatro, por exemplo, um teatro comum é o ator, é a peça, o libreto e tal. Isso começa a aparecer em 1750, quer dizer, muito tempo atrás, né, com várias influências do teatro grego e depois o próprio teatro. Isso vai progredindo. E vamos lembrar que isso então é o quê? É um pré-cinema, né? Então era quando as pessoas iam para se divertir no teatro. Então tinha o teatro que era uma coisa mais séria, mas os musicais eram exatamente uma coisa mais ligeira, né? Assim, mais burlesca, zombeteira, eles sempre tirando um sarro lá dos costumes. Então ela tem muita ação, muita dança, muito... E a música, enfim, isso está tudo conectado. Uma música que permita as pessoas dançarem e criar um movimento frenético. As músicas, elas se tornaram grandes standards, né, que foram tocados e cantados e gravados por grandes cantoras americanas e grupos de jazz, enfim. Né? Quer dizer, olha aqui, esse aqui é o fake book da Broadway. São 720 canções sobre os musicais. A música, ela tem esse papel central, sim, mesmo porque elas começaram a ter vida própria fora dos musicais. Né? Ela não era só aquela música, ela funciona como suporte para narrativa e para dança e tudo mais. Este foi o Bastidores. Se você quiser rever essa matéria, entre na nossa página. Até semana que vem. Beto, é com você. O Arte em Foco fica por aqui. Acesse o nosso site e curta a nossa página lá no Facebook. E não deixe de escutar o nosso podcast Primeira Fila, que essa semana aborda o tema teatro musical, com o ator e produtor Mauro Gianfrancesco. Ouça lá que tá bem legal. E na semana que vem, o tema é música erudita. A gente visitou os bastidores da OSESP e você vai conferir imagens exclusivas da temporada 2015, que conta com mais de 70 convidados, entre solistas e regentes. Vai ser bem legal. E muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau!